Vou explicar em rápidas palavras para os irmãos como funciona esta igreja que o irmão Zevite, que vocês conhecem, agora está participando. Agora não, faz 7 meses que ele está participando, mas agora oficial. Faz 7 meses que tem reunião aqui, congrega mais ou menos umas 12 pessoas para o servo de Deus, né? Então agora nós viemos oficializar o trabalho, colocar no relatório, e uma vez que está no relatório, quem tiver o relatório e tiver viajando por aqui, passando, né, Barretos, essa região, olha, aqui em Colinas tem a igreja, né, filho? Aqui em Colinas tem a igreja, na rua tal, bairro tal, endereço tal, dia de culto é tal, entendeu? Então os irmãos podem congregar juntos, né? Ou os irmãos daqui estiver viajando, passando aí por São Joaquim da Barra, falou, opa, aqui em São Joaquim da Barra também tem uma igreja da mesma e pode congregar juntos. Como que funciona a comunidade cristã no Brasil? Nós somos uma igreja oriunda de dentro da congregação cristã no Brasil. A congregação cristã no Brasil é uma igreja que todos conhecem, centenária, uma igreja séria, uma igreja boa, né? Portanto, tem algumas coisas dentro da sua regra de fé que faz nós, então, se dividir, né? Se dividir para subtrair. Não é para dividir para ficar para lá um e outro para cá, não é dividir para nós pregarmos o evangelho e subtrair mais pessoas chegarem. Como? A regra de fé da congregação, no caso, o irmão que é diácono da qual igreja, irmão? Qual igreja que o senhor é diácono? Assembleia de Deus. Qual ministério? Inclusive, eu estou fazendo por 2 meses, é difícil. Novo na igreja, ó. O irmão, nosso querido amado diácono da Assembleia de Deus, do Ministério Fogo do Avivamento, né? Ele vem congregar conosco nos próximos cultos, o irmão Zevite pode oferecer para ele testemunhar, orar e até pregar, né? Dentro da instituição que estávamos antes, ele não poderia ter esta oportunidade e liberdade, porque ele seria uma pessoa dentro da instituição que nós estávamos antes, uma pessoa testemunhada. Quantos anos o senhor tem de batismo? De batismo? Parece. Se eu não me engano. É mais fácil. Tá bom, vai procurando enquanto eu vou falar aqui. O irmão marcou o batismo, né? Então, ele já é um senhor de idade, né? Um senhor experiente e já tem os seus anos de batismo e também de exercício, exercitando o seu trabalho no ministério. Então, eu não posso considerar ele... Mas é dos 15 anos. Uns 15 anos, né? O irmão tem 15 anos de batizado. E na regra de fé antes da nossa igreja, na regra de fé antes da nossa antiga igreja, que era a congregação, eu pedi que os irmãos prestassem bem atenção para poder os irmãos saber o que é este trabalho. A regra de fé da igreja que nós éramos antes, se o irmão viesse congregar conosco com 15 anos de batismo, o irmão teria que rebatizar para poder fazer parte da membresia da igreja e ter a sua liberdade de chamar hino, orar, testemunhar, tocar um instrumento, ser usado com testemunho, oração e palavra também, para ser do ministério, pregar a palavra e etc. e tal. A comunidade cristã no Brasil, onde nós estamos nessa igreja, nós cremos, acreditamos que Deus chamou o Senhor nas águas do batismo. Então não tem por que o Senhor novamente rebatizar para fazer parte da comunhão da igreja. Nós estamos em uma só comunhão debaixo do nome de Jesus Cristo. Então, a comunidade cristã no Brasil é uma igreja que não está aberta para a pedição de dinheiro. Nós não estamos aqui para trazer um cantor famoso, uma cantora, um pregador famoso.
e depois de terminar aqui a pregação maravilhosa do pregador, que seja ele de qualquer uma outra instituição, nós chegar aqui e falar: irmãos, esse irmão Oswaldo está vindo de um lugar muito longe, está precisando de uma ajuda, a vida dele é pregar, vive da palavra, vive do ministério. Então, vamos passar uma salva aqui, vamos passar uns envelopes, vamos ver o que Deus prepara para nós dar essa bênção ao servo de Deus. A comunidade cristã nunca vai fazer isso. Tá bom, irmão? Nunca. Se nós fizermos um arrecadação aqui de valores em dinheiro, nós vamos chegar para o irmão Zevite, para a sua esposa. Qual é o nome da irmã? Esposa? Irmã Silvana, e falar: irmã Silvana, irmão Zevite, aonde que tem uma casa de necessidade aqui, aonde uma irmã está desempregada, com filhos pequenos, não tem arroz, não tem feijão, não tem leite, está com a conta atrasada de luz, tá? Como que está a situação? Vamos atender esse pessoal? É isso que nós vamos fazer. Nós não temos intenção de pegar o dinheiro da Irmandade e colocar no bolso para o nosso próprio uso. Nossa intenção, irmãos Zevite, nossa intenção, irmãos, é atender a calamidade do povo. Porque o dinheiro e o fruto vêm do povo para a igreja. E ter que sair da igreja e ir novamente para o povo. Essas são as nossas pregações. Cuidar das pessoas, cuidar com carinho, com amor. E não é só uma cesta básica, não. Nós temos projetos na comunidade cristã no Brasil de chegar para uma pessoa e falar: você quer fazer enfermagem? Ah, eu quero. Então nós, pela igreja integral, 100%, vamos pagar a tua bolsa para você fazer enfermagem. Você vai terminar com os seus boletinhos todo azul, estudando bem. Nós vamos finalizar esse curso superior e vamos integrar você na sociedade com um curso superior para você não precisar ficar dependendo de uma cesta básica. Mas sim ter a condição de ajudar aqueles que têm mais necessitados e são menos favorecidos. O projeto é bom? Quem acredita que o projeto é bom, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Chega para uma pessoa e fala assim: o que você quer ser? Quer ser um médico? Quero. A faculdade do médico é quase R$2.000. É isso? É. Você tem condição? Não, não tenho. Mas nós, a igreja, temos condição. Porque o povo traz o valor para a igreja. Eu não gasto com pizza, nem com uísque, nem com vinho, nem com cerveja, nem com mulherada fora do meu casamento. Não levo esse dinheiro para usar na praia. Não bagunço com o dinheiro que é da Irmandade. Vai sobrar muito dinheiro em caixa, não vai, irmão? Vai ou não vai? Sobrando esse dinheiro, quem que nós temos que atender? O povo de Deus. Irmão Isaías, eu tenho que ser então da comunidade cristã no Brasil para você fazer isso para mim? Claro que não. Você é da Assembleia de Deus, da Deus e Amor, católico, umbanda, quibanda, candomblé, não importa, mesa branca, azul, amarelo, nós temos a obrigação de fazer o bem e não olhar quem. A cada coisa que você concordar que eu falar, dá um glória a Deus, irmão. O glória a Deus é concordância do que Deus tem para fazer no nosso meio. Se é da Assembleia de Deus, eu posso atendê-lo? Claro que pode. É da Deus e Amor, eu posso atender? Claro que pode. É da Congregação Cristã no Brasil, eu posso atender? Claro que pode. É da Universal, eu posso atender? Claro que pode. Ah, mas meu vizinho aqui, ele bate tambor, mexe com magias, né, do país africano. Como que nós faz? Atende ele ou não? Ele é meu rival? Ele é o inimigo? Não. Ele é uma pessoa. Ele é um ser humano que se alimenta igual eu, igual você, tá? Que precisa de um cuidado, de um abraço. E quando você cuidou dele, ele vai pensar melhor. Opa, que igreja é essa que não tem eu como rival? Não tem medo de falar comigo? Está do meu lado. Eu quero conhecer essa igreja. Ele vai sentar aqui e nós vamos pregar isso que nós estamos pregando. Amor de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai entrar na casa dele, entrar na casa dela, sabe o que ela vai fazer? Sabe o que ele vai fazer? Eu quero servir a Jesus Cristo. Glória a Deus. É um bêbado, é bêbado. É uma pessoa bêbada, é bêbado. Traga aqui para dentro. Coloca sentado.
prega o amor, dá um copinho com água para ele, dá um abraço nela, leva até o portão, mostra o carinho que Jesus nos ensinou. Isso não pode ser da boca para fora, isso não pode ser somente falado, isso tem que estar no coração, tem que estar nas veias, na corrente sanguínea. Ah, mas é um drogado, um perdido, é esse que precisa. Jesus veio para os perdidos. O são não vai em médico, irmão. O Senhor é o autor da salvação. O Senhor Jesus, esse é o nosso médico dos médicos, juiz dos juízes. Então, as nossas causas estarão todas sobre as mãos dele. As nossas enfermidades estarão todas sobre as mãos dele. Então, nós aprendemos na comunidade cristã no Brasil que a nossa missão é buscar a ovelha machucada, a ovelha perdida. Os 99 que já estão na Assembleia de Deus, na Congregação Cristã, na Igreja Batista, na Deus e Amor, vamos deixar eles lá, eles estão bem amparados, estão comendo bem, estão vestindo bem, certo? Agora nós estamos atrás das pessoas que ninguém olha por elas. Os mais necessitados, os menos favorecidos. Jesus deu uma palestra rápida e diz assim, foi colocado um banquete e o Senhor falou para o servo, servo, vai agora atrás de pessoas para vir participar, convidados para o banquete. Aleluia. O servo foi correndo, isso está na Bíblia, tá? Está na Bíblia. Ele foi correndo e bateu na casa do doutor. Ô doutor, o meu senhor fez um banquete. Vai lá. Ele disse, eu tenho hoje para doutorar algum assunto. Não dá. Chegou no empresário, ô empresário, vai lá hoje, é um convite especial. Vai ser um banquete da tarde, maravilhoso. O que ele disse? Hoje eu tenho a minha empresa para poder atender. Não dá. Chegou para nossa irmã, qual é o nome da senhora? Célia. Chegou na nossa querida irmã Célia, advogada. Irmã Célia, advogada. Vai lá, vai ser um prazer a senhora lá com nós. Não, eu tenho minhas causas para advogar, não tem como. Qual é o nome da senhora? Irmã Sueli. Irmã Sueli, juiz aqui da cidade, né? Vai lá que vai ter um banquete para a senhora se alimentar. Olha, eu tenho tanto processo para cuidar, não dá, né? Qual é o nome da senhora? Nara. Irmã Nara, a senhora é a médica conceituada aqui da cidade. Vai lá hoje no banquete. Eu tenho tantos pacientes para atender, não tem como, né? E assim, nenhum foi. O servo voltou de cabeça baixa, triste. Chegou lá perto, o Senhor falou para ele, chamou o povo? Eu chamei, mas ninguém veio. A médica ficou, o empresário não veio, né? Eles não vieram. Mas da onde você foi? Foi na casa do doutor, do médico, desse, daquele. Esses já têm alimento. Esses já estão cheios de fartura, né? Já tem fruta à vontade, Danone na geladeira, bolacha à vontade. Esses não precisam. Vai agora de novo e procura o valado, procura a favela, a comunidade, né? Para não falar favela, a comunidade. Procura agora nos faróis, procura o manco, o coxo, o exilado, o abandonado, o quebrado, o destruído, o desacreditado. Procura o órfão, procura a viúva, o mais necessitado, o menos favorecido, e chama eles para o banquete. Ele foi correndo, encontrou lá e falou, ô moço, você está aqui sozinho? Estou sozinho porque eu sou órfão. É órfão? Hoje tem um banquete para você vir à minha casa. Aonde tem esse banquete? Não, na casa do meu Senhor, venha. Mas tem certeza que você está me convidando? Eu vou agora. Né? Chegou para a viúva e disse, viúva, tem um banquete na casa do meu Senhor. Vai lá no banquete. Ela disse, olha, depois que meu marido morreu, para mim ficou tudo mais difícil, as contas. Faz tanto tempo que eu não participo de uma festa. Vocês têm certeza que está me convidando? Tenho. Então venha na sala do banquete, né? Aí chegou para um manco, coxo, aleijado, cego. Chegou para ele, olha, chegou a hora do banquete. Ele falou, nunca ninguém me convidou para essa alegria.
Deixa, então eu vou. Aí chegou para o órfão e disse, órfão, ele falou, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho ninguém. Você me convidou de verdade? Então eu vou. Quando chegou lá, encheu a sala do banquete. Comeram, ficaram felizes, alegres. Agora eu vou pular esse ponto e vou para um outro ponto na palavra. Salomão disse assim, ó, no banquete da sabedoria, o estandarte é o amor. Quem concorda, dá um glória a Deus. Vocês viram que nós não vamos fazer um griteiro aqui, chutar a tribuna, jogar aí para falar que Deus está falando com nós? Não, não precisa disso. Se eu não converter você com as palavras de Cristo, nenhum artefato te converte. Pode te convencer. Eu posso convencer você se eu der uns 3 pulinhos para cima, uns tapas na mão e uns 2 gritos e falar de vela amarela, azul e branca, né? Posso te convencer. Posso convencer que a sua vida está virada dos avessos. Posso convencer porque as nossas vidas estão tudo quebrada mesmo, né? Mas eu não tenho maior artefato do que a cruz do Calvário. Jesus dando a própria vida para nos dar o direito da vida eterna. Jesus Cristo nos dando a condição que nós não tínhamos condição. Todos nós aqui somos pecadores. Como isso, irmão Isaías? Pecador assim na cara larga, é isso. A Bíblia fala, a Epístola de João, diz assim, ó, primeira Epístola de João, 1 e 2. Todo homem é pecador, e o homem que disser que não tem pecado é mentiroso, fazendo Deus de mentiroso, e a palavra de Deus não está nele. Reconhecemos os nossos pecados e somos salvos pela graça. Que graça que nós somos salvos? A comunidade cristã no Brasil? Não. Nós somos salvos pelo favor imerecível. Quem ainda não é batizado, procura fazer o concerto, porque é um mandamento para entrar na salvação. Batismo não salva ninguém, mas é uma aliança no dedo. A minha esposa viaja comigo, mas se ela ficar em casa e eu viajar com aliança, alguém vai olhar e falar, opa, aquele homem é casado. Você entendeu? Então, batismo é isso. É aliança com Jesus. Opa, aquele homem é de Jesus. Aquela mulher é de Jesus. Quando um espírito olha para ele, olha para ela, olha, ele fala, não, peraí, antes de nós mexer com ela, antes de nós mexer com ele, vamos pedir ordem para o dono dele. Quem é o dono dele? Jesus. Então aqui haverá um livro de coleta, que é colocado aqui para os irmãos. Esse livro de coleta o irmão tem que apresentar todo mês, tirar foto, mandar para São Paulo. Já está fazendo isso? Não está. Ainda não. Mas não tem problema. Mande nem se for 00. Tire a foto, agora é oficial, precisa. Tira a foto, manda para São Paulo, irmão, 00, não entrou nada, glória a Deus. Irmão, entrou R$10. Irmão, como eu fez com os R$10? Peguei 3, 4 companheiros e compramos um pacotinho de fralda para a vizinha que a criancinha acabou de nascer. Aí coloca lá, ó, R$10, fralda. Quem viu esses R$10? O irmão Zevite, a sua esposa, o diácono, a irmã fulano. Viu, entrou os R$10? Viu. O que foi gasto? Então, vai vir um comprovantinho do que gastou. E aí, irmão, nunca ninguém vai falar que o irmão abriu uma igreja para ganhar dinheiro. Quem concorda, dá um glória a Deus. Assim que será feito. O irmão vai apresentar para nós podermos apresentar para a Irmandade que tudo que está entrando também há uma saída para que todos vejam o que Deus está fazendo com a comunidade cristã no Brasil. Espero que está todos já entendido qual é a nossa missão. A nossa missão não é fazer acepção de igreja nenhuma e rebatismo de ninguém. Seguindo a Cristo. Mas eu quero ser batizado. Aí é outro assunto. É você e Jesus. Nós só estamos aqui para fazer o trabalho. Mas nós em posicionar o que você tem que fazer, jamais. Quem está feliz, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aguardar na comunhão a palavra, o que Deus tem para falar conosco, para finalizar, e vocês ir descansar. E nós ainda hoje pega a viagem para São Paulo também. Aguardamos na comunhão, Deus seja louvado. Amém.
Irmão Rafael, tem a palavra? Tá. Irmão Zevite, tem a palavra? Não. Irmão Oswaldo, tem a palavra? Como hoje é um culto de apresentação, vamos ler rapidinho. Os irmãos têm liberdade, tá? Mas hoje é um culto de apresentação. Vamos usar bem o tempo aqui. As minhas vistas não vai dar, você vai ter que ler para mim aqui, tá? A passagem, irmão, do bom samaritano. Vamos achar aqui, porque eu não vou conseguir. Quem sabe fala. O irmão vai ler para mim aqui, tá? A passagem do bom samaritano. Já pode pegar a Bíblia. Deixa eu achar exato aqui, fica mais fácil. Glória a Deus. Glória a Deus. O Novo Testamento sobre o bom samaritano. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Lucas capítulo 10, do versículo 25. Se precisar, eu ligo a lanterninha aqui, fica melhor. Lucas 10, do versículo 25. Aleluia. Lê para nós, por favor, até o 37. Deus seja louvado. Amém. Amém. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: E está escrito na lei, como lês? Respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justiça, se a si mesmo disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que der, mais gastarei, e te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz a mesma maneira. Continua? Não, parou. Só até aqui. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Eu pedi que o irmão lesse, porque as minhas vistas estão muito fracas. E aí eu ia ficar um ano aqui tropicando, né? E ia incomodá-los. Eu tenho só 10% de vista no óculos. Fora do óculos, aí complica mais ainda. A palavra que está sendo pregada aqui é a palavra de Jesus Cristo. Ele fez uma parábola dos samaritanos e dos judeus ortodoxos. Nós, servos de Deus, cristão, seguimos um modelo ortodoxo, seguimos um modelo judeu-cristão. E o modelo judeu-ortodoxo ficou para trás. Peço que os irmãos prestem bem atenção para entender. Jesus era um modelo judeu-ortodoxo. Quando ele diz: Eu não vim para abolir a lei, mas cumprir a lei.
para cumprir a lei, ele sendo um judeu, ele teria que ser ortodoxo. Portanto, dentro do judaísmo, há muitas seitas, saduceus, fariseus, né, e outros. Uns que creem em reencarnação, outros creem em ressurreição, outros, e cada qual com a sua crença, que nós não vamos entrar e abordar esse assunto, que vai muito longe. Porém, quem são os samaritanos? Os samaritanos são um judeu. São judeus que eles dizem que quando os assírios, com dois S, existe os sírios da Síria Damasco, que são os árabes, e os assírios, com dois S, que é lá em cima, onde está a capital chamada Nínive, aonde Jonas foi pregar em Nínive. Vocês lembram, quem conhece a palavra sabe, e ficou com medo de pregar, porque os assírios, com dois S, eram muitos cruéis. Se falasse de Deus, eles arrancavam os olhos das pessoas e a boca e colocava pendurado até morrer. Quando morria, eles falavam, esse é menos um que vai falar, né, de Deus de Israel. Porque ele já tinha opiniões formadas e forjadas quanto o que é Deus. Cada um tem a sua religião, então Deus mandou que Jonas fosse até lá. É a mesma coisa, nós agora estamos aqui no Brasil, um país livre para dar glória a Deus, para cantar, nós convida o vizinho para vir, ele não vem no culto, né? Mas lá onde está tendo agora uma guerra, né, que eu não vou falar o nome, os dois países que estão lutando, certo? Estão guerreando, se nós chegar lá e falar de Deus, nós morreremos, claramente. Então, era a mesma coisa que Deus tinha falado para Jonas. Jonas, vá até lá na Assíria, com dois S, no centro do país, que é a capital do país, Nínive. E lá você fala que eu te mandei. Mas como que ele vai chegar lá e falando que Deus mandou, ele vai morrer. Por isso que ele temeu. Então, esses assírios, com dois S, desceram até o reino do norte, onde ficava em Israel, Jerusalém, Dan, Naftali, Gad, Azer, Ruben, e aí vai indo. São 12 tribos, então são 12 povos, todos filhos de Jacó, netos de Isaac e bisnetos de Abraão. E eles, quando desceram os reis e o exército dos assírios, com dois S, desceu até o reino do norte, pegou os 10 estados de Israel e eles violaram a cidade, entraram dentro daqueles países, dos estados, e tiveram uma linha misturada. Eu, assírio, caso com uma judeia, uma judia. Então, meu filho nasce meio sangue judeu e meio sangue assírio. Só que 2 desses estados, dentro desse país, diz que não foi tocado pela Assíria, que foi o Reino do Sul. E esse Reino do Sul estavam guardado na proteção de Deus e falaram que não tiveram essa mistura de raça, né? Porque eles não conseguiram chegar até lá. Então agora, o samaritano fazia parte do Reino do Sul e diz que são sangue, linha real. E eles não foram contaminados com os assírios, que não faziam parte de Deus. Agora, os judeus ortodoxos diz que não. Quando a Síria veio e o seu exército poderoso jamais ia poupar esses 2 estados. Então, eles avastaram todos os seus 12 estados. Então, não tem ninguém mais com sangue real. Como que nós vamos entrar nesta palavra? Rápido para vocês entenderem. O samaritano é do Reino do Sul.
E eles dizem, nós não fomos contaminados com o sangue dos assírios. E essa guerra entrou entre eles, como está aqui, guerra de irmãos contra irmãos, pai contra filho, igreja contra igreja. Certo? Eles se dividiram e falaram, nós então agora somos judeus, mas somos samaritanos. Nós não falamos com vocês, judeus, porque vocês são sangues contaminados e nós somos linha pura, remanescentes. Os judeus diziam, então nós também não falaremos com vocês, porque vocês são nariz empinado, dizendo que são sangue puro, mas não são mentirosos. Então, dividiu entre Israel e os samaritanos. Então, eu, israelita, Israel, se o irmão é samaritano, nós não podíamos conversar, não podíamos estar junto, né? Então, quando o Senhor faz esta parábola para aqueles homens judeus, ele também é judeu. E Jesus tinha que defender quem? Os judeus. Porém, Jesus não é de ninguém. O Senhor Jesus Cristo não é patrimônio privado de ninguém, de nenhuma instituição, de nenhuma igreja. O Senhor Jesus disse que a todos que clamar a Ele e vir até Ele, de maneira alguma o lançará fora. Então o Senhor Jesus é uma figura pública. Agora, se um japonês dizer, eu creio em Jesus e largo a religião Buda para servir a Jesus, Jesus aceita ele. Se um africano que ama agora a sua religião, que defende o animal, a vaca e o rato sagrado, larga da sua religião e converte a Jesus, Jesus ama ele também. Se alguém de uma religião hindu, ele agora se converte a Jesus Cristo, Jesus também amará ele. Se alguém agora da religião muçulmana, em que eles têm Maomé, Mohamed como o seu superior e maior até do que Jesus, e ele se converte agora do seu islamismo, da sua crença muçulmana e entra na linhagem cristocêntrica, do evangelho nato de Cristo, Jesus também salva e ama ele. Então, se algum judeu ortodoxo que espera o Messias e não crê na vinda do Senhor como Messias, e agora ele se converte ao evangelho nato de Jesus Cristo, que não é pedir dinheiro para ninguém, não é extorquir ninguém, não é arrancar a lã de ninguém, não é fazer acepção de ninguém, não é cuidar do rico e esquecer do pobre, é cuidar do pobre, amar a viúva, amar o órfão, conhecer o verdadeiro nato, Jesus Cristo e o seu evangelho, então o Senhor também amará ele como amou eu e também você. Quem está entendendo a palavra, dá um glória a Deus. Presencial e online, você que entende, abra a boca e dá um glória para Deus. Bendito Deus. E assim, irmão, o samaritano tinha que ser defendido por samaritano e o judeu defendido por judeus. Jesus era judeu. E quando Jesus começou a falar da parábola do samaritano, já veio uma purguinha atrás da orelha e já vamos ver o que esse homem vai falar. Eles estavam doidos, religiosos, odeia quando fala de Cristo e fala contra suas religiões. Os religiosos odeia quando fala da sua igreja, que ele nasceu, o pai dele nasceu, a mãe dele nasceu, mas quando fala bem de Jesus e mal da sua religião, ele fica contra. E se eu falar mal de Jesus Cristo, mas eu falar bem da sua religião, você vai ser meu amigo para sempre. Mas nós aqui na comunidade cristã no Brasil não queremos falar de boa nenhuma religião, porque não existe religião boa. A verdadeira religião está aqui escrito na palavra de Tiago, no capítulo 1, do versículo 27.
É aquela santa e imaculada que cuida dos órfãos e das viúvas no dia das tuas tribulações e cuida para não se envolver com corrupciência da vida e do mundo. Esta é a verdadeira religião. É aquele que faz o bem e não olha quem. Então não tem religião boa, não tem igreja boa, não tem igreja santificada. Não, irmão. Nós temos uma igreja amparada debaixo dos dogmas cristãos e nós viemos no modelo judeu-cristão para fazer a diferença do judaísmo ortodoxo. Então Jesus começa a dizer, olha, existia um homem que era judeu, era da mesma religião, da mesma igreja, era um homem que estava aqui junto de nós, era um homem que foi nascido entre nós, um homem sangue do nosso sangue, e ele veio andando e malfeitores fizeram mal a ele, bateram nele que deixaram quase morto, desmaiado, caído no chão, sangraram ele, pisotearam nele. É a igreja de hoje, irmão. Bendito porque o irmão é da Assembleia, eu tenho que desconsiderar você, porque a irmã é da Católica, eu tenho que pisar em cima da irmã, porque a irmã é da Umbanda, que banda candomblé, eu tenho que te colocar de lado. Não, irmão, Jesus veio para todos, ele andou com os pecadores, ele cuidou de quem precisava de cuidado, e disse aos sacerdotes que eram santarrões, ele disse, o céu já está cuidado, vamos atrás do enfermo. E assim ele começou a dizer, olha, bateram no irmão que jogaram ele no chão. Quem bateu nele? O samaritano? Não, foi os judeus que bateu. Espancou ele no chão. Agora vem quem? Um judeu também que é da linhagem, que tinha que fazer o quê? Colocar no braço e ajudar, né? Qual foram os 2 mandamentos que Jesus nos deu? Amar a Deus sobre tudo, sobre a nossa família, sobre a nossa religião, sobre nós mesmos, e amar ao próximo como a ti mesmo. Foi isso que o Senhor falou para nós, amar as pessoas como nós amamos a nós. Então, se você falar mal de alguém, fica ruim, porque você fica triste se alguém falar de você, então faça igual. Não fale mal de ninguém, para que ninguém sinta a dor que você sentia se eu estivesse falando mal de você. Se eu empurrar você, se eu me empurrar no fogo agora, vou me queimar, vou sentir dor e vou morrer, por que eu vou fazer isso com o meu semelhante, com a pessoa que está do meu lado, empurrar ele no fogo para ele morrer? Não vai sentir dor? Não vai morrer? Vai. Então o que você não quer para você, não faça para os outros, né? Glória é o nome do Senhor. Então, quando ele, neste momento, glória a Deus, começa a falar do samaritano, ele diz assim para os judeus reunidos, como nós estamos aqui, ele começa a dizer assim, então, judeu, veio agora o escriba. Sabe quem é escriba? É aquele que escreve todas as leis, glória, as leis de Deus que os sacerdotes falam, eles estão escrevendo. Ele veio com a Bíblia no braço. Na Bíblia, eu vou falar assim, para vocês entenderem a Bíblia, mas na época não era a Bíblia, né? Na época era a Torá. Era a Torá, os 5 livros Pentateuco, mais 613 mandamentos que eles carregavam. Mandamentos para lavar as mãos antes de comer, mandamentos para fazer não sei quantas orações no muro, e aquela coisa toda. Então, eles carregavam 613 mandamentos, mais 10 mandamentos, né, dentro dos 5 livros Pentateuco. Então, ele veio com aquela bibliona desse tamanho, assim, ó, olhou para aquele homem e, em vez de cumprir o que a palavra fala, fazer o bem, não olhar a quem, ajudar o seu semelhante, amar o próximo como ama você mesmo, pegar ele, colocar no braço e cuidar, ele passou a larga, foi embora. Agora vem o sacerdote. Esse é um cooperador, ancião, diácono, um cooperador de jovens, é um auxiliar de cooperador, é um presbítero, missionário, um pastor, um padre, um papa. Este tem autoridade eclesiástica, ele cuidava do povo espiritual. Vem com aquela pastona, aquela bibrona, coisa mais linda. Quando ele olha aquele homem lá caído, em vez dele ir ajudar, porque conhece a palavra, ele passou do outro lado da rua e foi embora. Jesus falou isso. Não tem como nós mudar a palavra. Jesus nos ensinou isso. Glória a Deus.
Quando ele olha e vê que ninguém ajuda, ele vê um simples samaritano, homem que não conversa com o judeu, não falam com o judeu, não ajuda os judeus, não ama os judeus, mas ele vem passando e quando ele olha um judeu caído, na hora da mente dele, ele se reprova de se eu pegar ele, eu vou ser escarnecido por toda a minha linhagem samaritano. Mas se eu não pegar ele agora, ele vai morrer ali, porque ninguém ajudou ele. Posso sofrer, mas vou colocar ele no braço para salvar a vida dele. Glória a Deus! É isso, irmão. Esta obra nasceu para isso. Não importa se o irmão é da católica, umbanda, candomblé, não importa se é da magia branca, negra, azul, amarela, se é ateu, não importa quem seja, se você sabe e pode fazer o bem e não faz, comete pecado, o Senhor falou. Vamos fazer o bem, vamos falar palavras boas, cuidar das pessoas. Ele pegou aquele homem e agora um samaritano, na história fica marcada, que ele põe o judeu no colo, alamanaia, leva até uma hospedaria, uma enfermagem e diz, olha, cuida do seu semelhante que é judeu, eu vou te dar um dinheiro agora para você cuidar dele, e se precisar mais, pode me falar que eu pago. Glória a Deus. O que Jesus falou que aquele samaritano era? O bom samaritano. Aleluia. Bendito Jesus, era judeu e jamais poderia falar que o samaritano é bom, mas pela atitude do homem é o fruto que conhece a árvore, e a árvore que conhece o fruto. Se até este momento você só está fazendo errado, ande pela palavra e Deus chamará você de bom amigo. Se converta ao evangelho nato de Jesus Cristo e a palavra ficará cravada dentro do teu coração, e tudo que foi pregado fora do que estamos pregando seja anátema, bendito seja desconsiderado, porque nós estamos pregando o evangelho do verdadeiro amor, o verdadeiro amor de Cristo. Estamos falando do verdadeiro amor de Cristo. Glória a Deus. O amor de Cristo supera tudo. O amor de Cristo supera tudo. Glória a Deus. Irmão, estamos contentes com a palavra. Estamos felizes com a palavra. Pregar evangelho não é qualquer igreja que prega não, hein? E os espíritos que levanta porque nós pregamos o verdadeiro evangelho. É o evangelho de Jesus Cristo. Esse confronta com a carne e confronta com o inferno. O poder de Deus está sobre nós. Glória a Deus. É a palavra, irmãos. Guarde no coração. Estamos contentes, estamos alegres e estamos felizes. Para nós que estamos aqui, não se preocupe com nenhum barulho. O evangelho é renúncia. Jesus falou, vos odiarão, porque me odiou primeiro. Vos perseguirão, porque me perseguiram primeiro. Vos matarão, porque me mataram primeiro. Não tenha preocupação nenhuma. O apóstolo Paulo diz assim, ó, se eu der a minha vida, né, ganhá-la. Glória a Deus. Se eu der a minha vida, eu ganhá-la. E se eu perder a minha vida, né, se eu ganhar a minha vida terrena, eu perdê-la. Na minha cidade, em Francisco Morato, Deus me ajudou a suportar. Eu apanhei por 10 minutos por pregar a palavra. Pancada, chute, porrada, cabeçada. E eu não fiz nada. Eu disse, quando eu terminei de apanhar por 10 minutos, eu disse,
você está perdoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu terminei de apanhar, eu disse, na minha casa tem uma cama para você dormir, um chuveiro para tomar banho e um prato de comida para você comer. Isso é o movimento do Evangelho de Cristo. Né? Tem irmãos que dizem assim, ó, eu sou crente, mas meu braço não é não. Né? Eu sou crente, mas minhas pernas não é não. Não. Nós teremos aflição, mas no céu seremos galardoados. É a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Em oração nós vamos agradecer.